A terapia é o que você vai fazer quando você sai do consultório. Ou seja, como que essas informações que você construiu dentro do espaço que o psicólogo te oferece vão impactar na tua vida. O nosso comportamento, de fato, ele é muito moldado como a gente reage ao meio, eu acredito. Perfeito. Né? Então, o meio, ele diz pra gente, você não é capaz. Aí você vai meio que absorvendo aquilo. Por exemplo, assim, você vai entrar numa sala, em vez de você se colocar numa posição de destaque para que você, numa reunião, você se destaque, você não, já que eu sou um Zé Ninguém, então eu vou sentar aqui no cantinho pra ninguém me olhar. Isso é uma coisa que tá implícita, porque naquela sala ninguém conhece você ainda. Perfeito. Entende? Você acha que a TCC, pra uma pessoa que tá sofrendo esse tipo de situação, de tipo baixo, alto valor, ela é mais indicada pra você modular essa forma como você se encara perante a vida? Eu acho que durante o século XX a gente teve um aumento exponencial das perspectivas com as quais a gente pode abordar a condição da experiência humana. Existe um processo evolutivo, não necessariamente que esse processo evolutivo leve a uma superioridade, mas existe uma tentativa de adequar e, de certa forma, fazer com que o processo terapêutico seja mais acessível à maioria das pessoas, né? Porque a TCC ela caminha nessa direção, assim, popularizar e de facilitar o acesso à psicoterapia. Agora, essa questão da eficiência é uma questão que a gente tem que levar com muito cuidado. Primeiro, porque eu acho que a gente taxar as coisas dessa forma, a gente desmereceria uma série de intervenções que, de uma maneira ou de outra, têm importância para algumas pessoas e têm efetividade para outras, né? Por exemplo, a gente pode pensar que a TCC, de certa forma, pela constituição epistêmica dela, estaria mais adequada à questão das doenças mentais. Uma ideia que predominou muito durante os anos 2000. Né? E que eu sempre fui muito crítico dela, né? Não sou signatário dela, por vários aspectos, depois eu te explico. Mas eu acho que essa ideia de um conjunto de procedimentos que estaria mais focado em resolver problemas específicos, né? A objetividade da TCC acabou fazendo com que ela ganhasse uma relevância tanto no meio médico quanto no público em geral. Porque a TCC, diferente de outros processos psicoterapêuticos, é um processo objetivo, ou seja, ela quer chegar em algum lugar. Ela tem uma meta específica, né? Então, por exemplo, se você vem com uma determinada queixa, a gente vai focar na tua queixa, né? Pode ser que surjam outras demandas e a gente, obviamente, vai dar conta dessas outras demandas. Mas, geralmente, ela está focada em resolver algumas questões da vida do indivíduo. Outros processos terapêuticos não têm necessariamente essa proposta. Então, elas têm uma outra perspectiva de intervenção na experiência humana. Então, assim, eu costumo dizer que, para mim, particularmente, a TCC e a terapia comportamental, elas atendem muito mais a minha necessidade do que outras perspectivas, do que outras abordagens terapêuticas. Então, o que eu posso afirmar para você categoricamente é que na minha prática clínica, né, a terapia cognitivo-comportamental é o modelo teórico que mais se adequou e que mais dá resultados, certo? Então, eu não gosto muito de levantar essa lebre, porque existe, em alguns aspectos, algumas polêmicas em relação a isso. A TCC é melhor que a psicanálise, as terapias de orientação fenomenológica. Eu acho que é uma discussão importante dentro dos meios acadêmicos, né? Porque ela trata efetivamente de como que é construído o conhecimento das terapias e da psicologia de uma forma mais ampla, mas acho que do ponto de vista do consumidor da terapia, né, essas questões podem ser, em algum aspecto, irrelevantes, né? Qual é a terapia que é boa? Aquela que funciona para você. Você está satisfeito com o teu terapeuta? Você está chegando em algum lugar? Você sente que você está evoluindo com esse processo? Então essa terapia serve para você, certo? Opa, estou incomodado com o meu terapeuta, parece que eu estou rodando sem sair do mesmo lugar. Então talvez seja a hora de você repensar no processo terapêutico, pensar no terapeuta, talvez procurar um outro profissional. É importante até esse termômetro, né? Porque eu passei por 5 psicólogas ao longo da vida. A quinta, que atualmente está comigo, foi a que mais deu certo. Mas antes de eu chegar nela, eu achava que outras tinham dado muito certo. Mas na verdade não tinham. Eu só pude ver isso comparando. Porque muitas questões, inclusive, por exemplo, é o que você falou. Às vezes o paciente ele chega lá, eu tô com problema com o meu trabalho. Não me dou bem com meus colegas de trabalho. Aí você vai puxar uma parada que aconteceu aos 10 anos de idade da pessoa. Que a pessoa não sabia que estava impactando. Então acho que o profissional saber identificar essas questões podem estar por trás. É tipo assim, a diferença de você resolver uma parada a fundo ou de você fazer um paliativo na vida da pessoa que talvez não funcione. Porque ela tem que buscar isso, talvez, né? Eu acho que... E não é comparando terapias, não. Não. Mas existe uma comparação entre profissionais aí, né? Eu acho que o profissional bom da terapia é o teu terapeuta. O melhor terapeuta que tem é o teu. Nem sempre eu sou o melhor terapeuta, né? Nem se todas as pessoas se adequam ao meu estilo, à forma
forma de trabalho, a maneira como, de certa forma, eu atuo na clínica. Eu acredito que a maioria das pessoas que chegam a mim tem um processo de adaptação e a gente consegue evoluir em algumas questões. Mas, para outras pessoas, talvez o meu trabalho não seja tão eficiente quanto outros colegas possam fazer. Então, a gente tem que ver que a terapia é uma díade, né? Então, tem questões internas, subjetivas do terapeuta e questões subjetivas referente à formação do paciente, às demandas e às necessidades dele. Assumir que existem terapeutas melhores do que outros seria, de certa forma, você estabelecer um conjunto de parâmetros que, do ponto de vista das evidências, fica muito difícil de você sustentar, né? Porque as variáveis são muito grandes. Então, o melhor terapeuta é aquele que você se sente melhor. Você diz, olha, eu tive muitas terapeutas e elas foram boas, né? Foram legal, mas hoje essa que eu tô é muito mais bacana. Mas é provável que todas essas terapeutas criaram uma condição para que o teu trabalho com essa atual chegasse nesse nível. Foi um degrau, né? Exatamente. Então, assim, eu atendo muitas pessoas que passaram por outros terapeutas. E eu vou te falar, na minha perspectiva, essas pessoas que passaram por outros terapeutas, independente de como que elas avaliem esses terapeutas, elas chegam melhor preparadas para o processo terapêutico, porque elas já entendem mais ou menos como funciona aquele contexto. Então, eu acho que é muito parecido quando você vai procurar um médico. Tem médicos que você se sente mais à vontade, tem outros médicos que você não se sente tão à vontade. Às vezes você recebe uma indicação, vai no doutor fulano, ele é maravilhoso. Para aquela pessoa. Você chega lá e você não gosta. São coisas que nem sempre estão sob o nosso controle. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que todo processo terapêutico é um processo efetivo. Que o processo terapêutico, ele vai ser conduzido de acordo com uma abordagem teórica. E que todo processo terapêutico tem algumas diretrizes que fazem parte dessa abordagem teórica, mas que o que vai definir a qualidade desse processo é o quanto que você está satisfeito com ele, quanto que ele vai de encontro às tuas necessidades e às tuas demandas, quanto que ele funciona na tua vida. Porque tem uma coisa que eu gosto de falar e que para mim é muito importante salientar isso, é que quando a gente está falando de terapia, a gente não está falando de terapia. Quando a gente está falando de terapia, a gente está falando de análise. Então você vai procurar a tua psicoterapeuta para levar teus conteúdos, para naquele espaço vocês dois poderem analisar ele, né? Você apresenta as coisas, ela te faz algumas perguntas, vocês pensam em algumas alternativas, testam algumas coisas e você vai chegar a uma determinada conclusão, certo? Então, de uma certa maneira, esse processo é uma análise. A terapia é o que você vai fazer quando você sai do consultório. Ou seja, como que essas informações que você construiu dentro do espaço que o psicólogo te oferece vão impactar na tua vida. Então é como você reage àquilo que você absorveu durante a sessão. É como você reage àquilo que você construiu durante a sessão. Isso. Ou melhor, como você carrega para sua vida aquilo que você construiu durante a sessão.